Olha, pessoal, vamos para o nosso assunto do dia. Você aí de casa, já viu alguém usando um cordão colorido? Tem o cordão de girassol, tem o cordão do quebra-cabeça colorido. Quebra-cabeça a gente já está sabendo mais que indica que a pessoa está dentro do espectro autista, né? Mas tem outros cordões, o azulzinho, tem o lilás com a borboleta, que a gente não vê muito, não é muito comum, que a gente acaba não sabendo o que significa. Esses acessórios, pessoal, funcionam como uma espécie de linguagem universal, mostrando que a pessoa tem uma deficiência ou algum tipo de demanda específica, uma necessidade especial, que nem sempre vai estar visível, né? O que a gente chama de deficiências ocultas, e a gente não consegue perceber olhando ali para a pessoa. Mais do que um detalhe, esses cordões, esses colares promovem inclusão, acessibilidade e empatia. Recentemente, o jornalista Evaristo Costa revelou nas redes sociais, você deve ter passado pelo vídeo dele nas redes sociais, situações constrangedoras que ele viveu, porque não estava usando esse cordão aí, chegou para ele, mas ele não usava antes, o cordão do girassol. O Evaristo, pessoal, ele foi diagnosticado com a doença de Crohn, uma condição crônica que faz com que o paciente tenha uma série de sintomas urgentes quando está em crise. Ele precisa ir ao banheiro correndo, sente dor ali no meio de todo mundo, e ele já passou por situações muito constrangedoras porque as pessoas não sabiam que ele tinha a doença, e agora ele está usando o cordão nos momentos de crise para que isso seja identificado. Vamos conversar ao vivo, então, para a gente entender melhor sobre esse assunto. Envie sua pergunta, nosso zap está na tela, tire suas dúvidas, vamos entender melhor esse assunto. Eu estou aqui com o Dr. Anderson Schwenberg, falei certo seu sobrenome? Bom dia, Bruna. Bom dia, doutor. Prazer estar aqui novamente. Bem-vindo aqui ao Tribuna Manhã. Novamente, o doutor já esteve aqui com a gente em outra oportunidade. Doutor, o que são doenças ocultas? A gente fala, são uma série, tem uma lista gigante aí de doenças, mas as pessoas em casa muitas vezes não têm conhecimento. O que são essas doenças? Então, falar das doenças ocultas aqui hoje, para o pessoal de casa, é importante falar sobre a importância dessas doenças em relação aos cordões de identificação, né? E esse vídeo do Evaristo traz isso. Muitas pessoas têm doenças, algumas delas deficiências, que fazem com que essas pessoas tenham necessidades ou precisem fazer algo, ou precisem ter acesso a algum tipo de recurso, e esses cordões servem para sinalizar isso para as outras pessoas, né? No vídeo do Evaristo ele fala assim, que o cordão ajuda ele, por exemplo, a ter um acesso prioritário, eventualmente a um banheiro ou algo que ele precisa naquele momento. Então o cordão representa isso para as doenças ou deficiências que não são visíveis, que muitas pessoas têm alguma condição e que se não fosse o cordão ninguém ficaria sabendo. O cordão é uma ferramenta de comunicação muito importante, né? Porque a partir daí quem está perto dessa pessoa pode agir de maneira rápida, pode ajudar essa pessoa, né, doutor? Exatamente. O cordão ele serve para sinalizar para as outras pessoas que existe essa diferença, essa peculiaridade, e que sinaliza muitas vezes que essa pessoa tem alguma restrição, ou então em relação ao autismo, que é utilizado o cordão quebra-cabeça e o cordão de girassol de duas maneiras, para sinalizar que essa pessoa pode ter alguma dificuldade de comunicação, né? Agora, o cordão ele não vem sozinho, né? A gente está vendo ali umas imagens de um que vem acompanhado como uma medalhinha indicando, a pessoa pode usar uma carteirinha também. Como é que funciona isso, doutor? Então, isso é bem interessante a tua pergunta, porque o cordão, qualquer um deles, ele não é nada... Existem instituições que emitem, enfim, mas não é nada normatizado. Então você pode comprar o cordão girassol, o cordão de quebra-cabeça, em qualquer loja, até na internet se compra livremente, assim. Isso é diferente, por exemplo, de algumas carteiras de identificação de pessoa com deficiência, e também é diferente do enquadramento legal de pessoa com deficiência. Só usar o cordão ali não basta, né? Não, acho até que é interessante para o pessoal que está em casa não pensar que isso é algo que pode ser banalizado. Você só vai usar o cordão quando você tem uma necessidade, quando você precisa sinalizar uma dificuldade, uma deficiência, para que você consiga conviver e se inserir na sociedade de maneira normal, de maneira assim, em condições de igualdade com os outros. O objetivo todo do cordão é esse. Sim. É permitir que as pessoas possam conviver na sociedade, conviver com as outras pessoas da mais normal possível.
Perfeito. Você falou da carteirinha, né? O que a pessoa... Vocês têm gente que está assistindo a gente em casa, tem um filho que está dentro do espectro autista e às vezes ainda não sabe como conseguir. O que a pessoa precisa para regulamentar, vamos dizer, ali e conseguir a carteirinha, por exemplo? A gente está falando de um processo que envolve... que o objetivo seria esse enquadramento legal, seria a caracterização oficial, por assim dizer, de uma deficiência, que eu repito, é diferente do que simplesmente ter um cordão e portar, usar um cordão. Começa pela avaliação médica, porque ela é biopsicossocial. Então, tem uma avaliação médica, um laudo médico, associado a uma avaliação psicossocial, que pode envolver outros profissionais, que vão avaliar não só a presença ou não de uma condição de saúde, como também o impacto dessa condição em relação à vida da pessoa. Um exemplo, até eu pegando o vídeo do Evaristo, é que a doença de Crohn, ela não é oficialmente reconhecida como uma das doenças que permite o enquadramento legal de deficiência. Isso quer dizer que não é deficiência? Não. Quer dizer que não basta apenas um laudo médico de doença de Crohn para dizer assim, olha, tem deficiência. Ele tem uma necessidade especial, e ele foi muito claro nisso, eu gostei do vídeo, quando a doença não está controlada. Ele deixou muito claro. Tem momentos de crise, né? Que Exatamente. A doença de Crohn é uma doença do tubo digestivo muito grave e que, com o tratamento, pode estabilizar. E ele foi até honesto e reconheceu que nos momentos em que essa doença está sob controle, talvez ele não precise usar o cordão. Sim, perfeito. Vamos aproveitar para a gente dar uma olhadinha num trecho do vídeo do Evaristo. De repente, quem está em casa não teve a oportunidade de ver. Roda aí para ver o que o Evaristo compartilhou nas redes sociais. Olha o que acabou de chegar para mim pelo correio. Você sabe o que é isso? Você já viu? Sabe para que serve? Eu vou te explicar. O girassol é o símbolo que representa as pessoas que possuem algum tipo de deficiência não aparente, oculta. Quando você olha para ela, você não sabe que ela precisa de uma atenção especial, de um cuidado diferenciado. Eu acho importante falar disso porque poucas pessoas sabem e a lista é enorme de doenças não aparentes, como por exemplo, surdez, epilepsia, diabetes, esclerose múltipla, as doenças crônicas como a doença de Crohn, que é o que eu tenho. Se você tem ou conhece alguém que tem a doença de Crohn, com certeza você sabe quais são os sintomas. Dor abdominal, cólica, náusea, vômito, um cansaço além do comum. Mas o mais constrangedor é a diarreia, é quase involuntária. Não é ir uma vez, 2 vezes ao banheiro. É ir 20, 30, 40 vezes. Obviamente eu não preciso andar com ela para cima e para baixo, para todos os lugares que eu vou, principalmente quando eu não estou com a doença ativa, que é o caso. A minha doença nesse momento está em remissão, então não tem por que eu comunicar a todas as pessoas que eu preciso de um atendimento diferenciado. Mas num passado muito recente, eu em crise, se eu tivesse usando o girassol, muito constrangimento teria sido evitado. Acho que esse vídeo do Evaristo, doutor, ele fala mais, a gente teve que cortar um trecho, fala da situação do avião, o aperto que ele passou no avião, precisou entrar num restaurante, não deixaram ele entrar no restaurante para usar o banheiro. Fala muito da empatia da sociedade também, que eu acho que é o que o cordão também, como o senhor colocou, muito bem colocado aqui, vem trazer para a gente. Nem sempre essas pessoas vão contar com a empatia, numa situação ali de necessidade mesmo com a doença, e o cordão ele vem trazer um pouco disso, né? Com certeza, e essa é uma diferença muito grande em relação ao que se vivia no passado, em que a deficiência era algo estigmatizante, que a pessoa costumava ter um problema de saúde qualquer, ficava restrito, tinha que ficar em casa, a família costumava esconder, não queria que convivesse. Hoje não, hoje é bom que isso seja sinalizado e que as outras pessoas vejam de maneira positiva no sentido de permitir a inclusão, né? Então, o cordão girassol em especial tem essa importância, porque marca as deficiências ocultas em geral, né? O cordão de quebra-cabeça, ele é mais antigo e ele está mais ligado ao autismo, mas eu já andei lendo alguns textos mais recentes que tem pessoas que já estão querendo colocar ele em desuso, porque a ideia do quebra-cabeça significa assim, mas está faltando uma peça. Então, a questão do cordão de girassol também pode ser usado assim. Claro, isso não é unânime, né? Então, cada um pode usar como quiser, mas eu estou só falando que isso também evolui, né? Outros cordões de outras cores são usados para outras doenças, mas, de novo, sem uma normativa. Então, tem o cordão agora da fibromialgia, que também tem uma doença que tem uma batalha legal para ver se caracteriza ou não como deficiência, mas a pessoa pode usar o cordão para sinalizar que ela tem essa dificuldade motora, algumas vezes, ou tem um quadro de dor. Então, esse cordão sinaliza dessa maneira. Para quem tem uma pessoa em casa
com algum tipo de deficiência oculta, né, quem convive com essa condição também, qual que seria a orientação, doutor? Qual que seria o primeiro passo? Bom, como até falei agora, assim, a gente já está século XXI adiantado, assim, né? Então, para muitas condições existe tratamento, né? Não é só tratamento médico, mas como eu falei, é a caracterização biopsicossocial, tratamento integral dessas, não dá para chamar só de doenças, mas dessas condições para permitir a inserção da sociedade. E quem tem alguém em casa assim, o objetivo é esse, não é mais esconder, não é isolar, não é ter vergonha, né? O objetivo é que a pessoa possa viver dentro do seu limite, de acordo com a sua independência, promover a autonomia, promover a felicidade, né? E a gente vê muitos familiares que ficam muito felizes, e as pessoas que têm deficiência também ficam muito felizes quando se percebem acolhidas, né? E conseguem exercer autonomia. Com certeza, é importante para a gente também, enquanto sociedade, para que a gente possa acolher e ter empatia com essas pessoas. Doutor Anderson Schwenberg, médico psiquiatra, conversou com a gente sobre esse assunto tão importante e relevante. Obrigada, doutor, pela presença mais uma vez aqui no Tribuna Manhã. Eu agradeço, Bruna. Valeu.